Muito bem, vamos conversar agora com o deputado federal do PSB de Pernambuco e também líder do partido na Câmara, o deputado Pedro Campos. Muito bom dia ao senhor. Nós não estamos lhe ouvindo, deputado, por favor. Bom dia, agora eu acho que todo sim. mundo nos escuta. Bom dia, Marcelo, bom dia, Lívia, bom dia a todas e todos que nos escutam. Perfeito, deputado. Nós tivemos essa semana essa denúncia da PGR, que, é claro, nós vivemos aí um clima de polarização total no plenário. Inclusive, o deputado Hugo Mota fez lá suas ressalvas a esse comportamento dos parlamentares. E a gente fica imaginando o seguinte, né, deputado? Nós temos aí o ano legislativo, propostas extremamente importantes para o país, reforma tributária, o governo defende essa questão aí da isenção do imposto para R$5 mil. Qual que vai ser o clima a partir de toda essa situação agora para haver um consenso e votações importantes aí ao longo de 2025? Primeiro, em relação à questão da denúncia de Bolsonaro, eu acredito que esse é um tema que deve ser tratado no âmbito do judiciário. Uma denúncia que saiu da Procuradoria-Geral da República, que é um órgão ali do Ministério Público e que hoje deve ser julgado pelo Judiciário. Não é um tema central no debate da Câmara, não deveria ser um tema central no debate da Câmara, porque, como você bem disse, a Câmara tem projetos importantes de lei para apreciar e para votar, para aprovar, para fazer o Brasil andar para frente. Entre eles, a questão da reforma tributária da renda, que ela já está esperada desde que foi aprovada a reforma tributária do consumo, que simplificou os impostos do consumo. É esperado que seja feita uma reforma também tributária na renda, a gente aguarda a vinda desse texto. E outros projetos também, nessa questão do empreendedorismo, é um dos eixos centrais que nós vamos discutir durante esse ano, e já teve no dia de ontem a aprovação do Acredita Exportação, que é a possibilidade do micro e do pequeno empreendedor ter crédito quando ele faz exportação, da mesma forma que já acontece com o médio, o grande empreendedor que está lá no regime de lucro real, então, ou de lucro presumido. E em relação à questão também prioritária, tem algumas pautas da educação que também vão ser prioridades não só do governo, mas do parlamento, como o Plano Nacional de Educação. Acredito que esses são os temas que nós devemos discutir e não perder tempo ali com o acirramento de ânimos com a questão que não diz respeito diretamente ao parlamento. Agora, deputado, nós citamos em poucos minutos de entrevista algumas pautas que vão render muita discussão. E aqui eu posso acrescentar também a reforma tributária, é preciso que haja um andamento na regulamentação que começou no ano passado. O próprio Matos lembrou talvez a que vai gerar mais discussão, que é essa da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganhar até R$5 mil. E para que haja votações, é preciso que pelo menos as comissões permanentes mais importantes já tenham uma definição de quem vai fazer parte, quem vai ocupar os cargos nessas comissões. Nós tivemos o Senado recentemente já fazendo essa definição. Não tem previsão para isso acontecer na Câmara? Tem previsão. A expectativa é que após o Carnaval, ainda durante o mês de março, sejam instaladas as comissões permanentes, que devem ganhar força também com a presidência do presidente Hugo Mota. A expectativa é que sejam reduzidos os números de urgência, ou seja, de projetos que não passam pelas comissões e vão direto para o plenário, e com isso a gente espera comissões mais fortalecidas. Eu acho que isso é importante para a democracia, para o parlamento, a gente poder discutir os temas importantes dentro das comissões temáticas, porque ali você tem deputados que atuam diretamente naquela área, que aprofundam a discussão. Acho que isso é muito importante e a expectativa é que logo no mês de março a gente já tenha as comissões permanentes instaladas. Deputado Pedro Campos, agora a pergunta dos nossos comentaristas, a Deise Tiocari e também o Cristiano Vilela. Oi, deputado, bom dia. Diante dessa nova presidência da Câmara agora e desse contexto político de 2025, como que o partido pretende equilibrar a relação com o governo, garantindo apoio à agenda do Executivo sem abrir mão da autonomia partidária? Quais pautas que o partido de vocês deve atuar como uma força moderadora ou protagonista no Congresso Nacional? Deise, primeiro, bom dia, agradecer pela pergunta. Nós temos um alinhamento com o governo, que é um alinhamento de acreditar no projeto do presidente Lula. Foi por isso que nós indicamos, inclusive, o vice-presidente Alckmin, e fomos o maior partido dentro da aliança que elegeu
o presidente Lula. Então, esse ponto é importante porque isso vai ditar muito a proximidade que nós temos, tanto no Executivo como no Legislativo, com o projeto do governo de Lula e de Alckmin. Em relação ao protagonismo, em relação a isso, eu acho que o papel que Alckmin vem fazendo, que também o ministro Márcio França vem fazendo dentro do governo, nos ajudam a dar protagonismo nessa pauta. Você pega, por exemplo, o PIB brasileiro cresceu nesses últimos 2 anos algo em torno de 7%. A gente ainda falta fechar o PIB de 2024, mas em 2023 a gente teve revisado para 3,2% e a expectativa é que 2024 tenha sido de 3,8%. E a indústria ajudou esse crescimento, inclusive com a indústria brasileira crescendo acima da média global. E isso é muito papel do que Alckmin vem fazendo. A mesma coisa a questão do empreendedorismo, que vai ser uma pauta central nesses últimos 2 anos do governo. O governo entendeu isso, que precisa se comunicar com os empreendedores, precisa aproximar, né, o governo do ponto de vista de facilitar e de ajudar a vida dos empreendedores. Então já existe o programa Acredita, que foi colocado para crédito para os empreendedores. Também vai ser feito o Acredita Exportação, que essa é uma parceria do Márcio França com o Alckmin nessa discussão. Então acredito que essas pautas que o governo traz são importantes e que os ministros do PSB trazem, dão também um protagonismo para o PSB dentro do Legislativo, até porque algumas dessas matérias acabam sendo relatadas também por deputados do PSB. E em relação ainda ao protagonismo que nós temos, também temos uma bancada muito qualificada. Então, se você pegar o maior programa novo do governo federal, se chama Pé de Meia, que foi uma proposta da deputada Tabata Amaral. Então, a gente também tem esse protagonismo a partir da qualidade técnica que a gente tem dos deputados e do debate que eles propõem, que o governo acaba acolhendo, como foi o caso do Pé de Meia com a deputada Tabata, depois virando um programa do governo federal. Deputado, bom dia. Deputado, na sua visão, um dos temas mais importantes dos últimos tempos tem sido a discussão referente às emendas parlamentares, envolve o judiciário, envolve o legislativo, envolve o executivo, enfim. Na sua opinião pessoal, qual seria uma saída que de alguma forma venha atender os interesses dos 3 poderes nessa questão das emendas? Bom dia. Acho que a pergunta é muito boa. Para atender o interesse dos 3 poderes, tem que atender o interesse do povo. Então, não tem saída que não seja por meio da transparência, de poder dar mais clareza para a população de como é que funciona esse fluxo de execução das emendas. A gente tem um instrumento da emenda individual, que foi impositivada já há alguns anos, que essa emenda é totalmente transparente. Você sabe quem é o deputado que indica, quem é aquela pessoa que está fazendo aquela indicação. Você tem um instrumento da emenda de bancada, que essa é por ente da federação, então se juntam todos os deputados de um ente da federação e escolhem projetos prioritários daquele ente da federação, muitas vezes em diálogo com o governador, com o prefeito da capital, e acabam fazendo aquela definição, e aquela emenda também tem a transparência de que ela é uma emenda dos deputados de um estado que definem juntos, deputados e senadores. E as emendas de comissão, elas precisam ser aprovadas dentro da comissão. Eu acho que isso é razoável, essa demanda do STF de maneira geral, e acredito que o entendimento deve caminhar nesse sentido. Isso vai dar transparência. As comissões são comissões temáticas de deputados que conhecem aquele tema a qual o recurso vai estar sendo destinado, e com isso você dá clareza para a população de como é que está sendo utilizado o dinheiro do povo, porque no final das contas essa emenda é o dinheiro do povo que está sendo destinado para políticas públicas, com a participação de deputados nessa definição. Isso é algo que acontece também no mundo inteiro, em várias democracias do mundo. O parlamento ele também participa na definição dos recursos que são executados pelo governo federal. Nós conversamos com o deputado federal do PSB de Pernambuco, líder do partido na Câmara dos Deputados, Pedro Campos. Falamos sobre vários assuntos e agradeço muito a sua participação, viu, deputado? Bom fim de semana, bom dia. Eu que agradeço. Bom final de semana.